A frase saiu da boca do Otávio como um tiro, seca, alta, na frente de todo mundo. E quando ele apontou o dedo para mim, eu senti o sangue sumir do meu rosto. Eu estava ali, parada, com as mãos tremendo, o uniforme colando na pele de tanto nervoso. E 6 mulheres perfeitas me encarando como se eu fosse lixo no chão da sala. Eu queria desaparecer. Só que antes que eu desse um passo para trás, eu ouvi um barulho de passos correndo. E foi aí que tudo saiu do controle. Um menino surgiu do corredor como se estivesse fugindo de um pesadelo. Davi, 9 anos, os olhos verdes ardendo de choro, o peito subindo e descendo rápido, como se ele estivesse sem ar. Ele veio direto para mim e se agarrou na minha cintura com tanta força que doeu. E então ele fez o que ninguém imaginava. Ele virou para o próprio pai, levantou o braço, apontou o dedo para mim e gritou tão alto que a casa inteira pareceu estremecer. Eu escolho ela para ser minha mãe. Silêncio. Um silêncio tão brutal que eu ouvi o som da água da piscina lá fora e o rangido de um salto alto quando uma das mulheres deu um passo para trás, chocada. O Otávio ficou branco. As 5 candidatas congelaram com aquele sorriso falso travado no rosto, como se tivessem sido desmascaradas ao vivo. E eu senti o mundo inclinar, porque eu sabia o que aquele grito significava. A partir daquele segundo, eu não era mais a faxineira, eu era a ameaça, e foi exatamente nesse momento que aconteceu a coisa mais chocante daquela história. O Otávio avançou, com o maxilar travado, e eu vi a mão dele subir na direção do menino. Não foi um gesto de carinho, foi um gesto de comando, de força, de eu mando nessa casa. O Davi encolheu, eu encolhi, e eu pensei, meu Deus, ele vai fazer uma coisa que nunca mais vai ter volta. Mas antes de eu te contar o que aconteceu ali, porque o que aconteceu chocou todo mundo e eu juro que até hoje eu sinto o peito apertar só de lembrar. Eu preciso te contar como eu fui parar naquela casa. Porque se você não entender como tudo começou, você não vai entender por que aquele menino me escolheu no meio de 5 mulheres ricas. Nem porque eu quase perdi tudo tentando proteger ele. Eu tinha 6 filhos me esperando em casa. Eu era só uma mulher cansada tentando sobreviver. E mesmo assim, eu fui parar no centro da dor daquela família, como se a vida tivesse me colocado lá para cumprir um propósito. Então faz o seguinte agora, antes de eu voltar para o começo e te mostrar a raiz de tudo. Se inscreve no canal, porque o que vem daqui para frente é uma sequência de viradas que prende de verdade. E compartilha esse vídeo com alguém que acredita que amor não tem classe social. Porque essa história vai te provar isso do jeito mais brutal possível. Agora respira. Porque para você entender a cena que eu acabei de te mostrar, eu preciso te levar para o dia em que eu pisei naquela mansão pela primeira vez. Eu vou falar com você sem maquiagem, sem filtro, sem romantizar nada. Porque talvez, em algum ponto da minha história, você se reconheça. Antes de pisar naquela casa, eu não tinha nada. Nada de sobrenome importante. Nada de conta bancária confortável. Nada de alguém para ligar e pedir ajuda. Eu tinha calo na mão, dor nas costas que não passava, e uma vida que nunca me perguntou se eu estava pronta, só foi me empurrando. Me diz uma coisa, você já sentiu que estava sempre sobrevivendo, nunca vivendo? Eu me chamo Silvia, e eu era uma faxineira que acordava antes do sol nascer, saía de casa com o céu ainda escuro, espremida em ônibus lotado, segurando o choro para não gastar força antes da hora. Eu voltava para um quarto pequeno, quente, silencioso demais, com a cabeça pesada de contas, preocupação e culpa. Culpa por não conseguir dar mais. Culpa por estar sempre cansada. Culpa por, às vezes, só querer sumir por alguns minutos. E agora presta atenção nesse detalhe, porque ele muda tudo. Eu tinha 6 filhos. 6. 6 bocas esperando comida. 6 olhinhos me olhando como se eu fosse invencível, mesmo quando eu estava quebrada por dentro. E eu era sozinha, tentando não desmoronar, porque quando você é mãe e pobre, você aprende uma coisa muito cedo. Ninguém pode ver você fraca. Você já chorou escondido para ninguém perceber? Eu chorei muitas vezes em silêncio. Chorei no banheiro, chorei no ônibus.
Chorei com a torneira aberta para abafar o som, porque alguém precisava ser forte. E esse alguém era eu. Eu aceitava qualquer trabalho honesto. Qualquer. Não por ambição. Por necessidade. E foi assim que aquela vaga apareceu. Um anúncio simples, frio, sem emoção nenhuma. Precisa-se de funcionária para serviços gerais. Discrição total. Você percebe como essa palavra pesa? Discrição. Eu já era discreta demais. Eu aprendi cedo que quando você entra em lugares que não foram feitos para você, o mundo espera que você seja invisível, que você não opine, não sinta, não exista, só limpe, só obedeça, só suma. Então eu pensei, eu dou conta disso. Era só mais um trabalho, mais uma casa, mais um chão para esfregar. O que eu não sabia é que naquela casa enorme, fria e perfeita por fora, quem estava vivendo como sombra não era eu, era uma criança. E sem eu perceber, no dia em que eu atravessei aquele portão, não fui eu que entrei na história deles. Foi a história deles que entrou em mim. O dono daquela casa se chamava Otávio Monteiro. Um homem conhecido, respeitado, rico. Daqueles que não precisam levantar a voz. Mandam só com o olhar. Você conhece esse tipo de pessoa, né? Que entra no ambiente e todo mundo se ajeita. E o filho dele se chamava Davi. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi aquele menino. E não foi uma cena bonita. Não foi nada cinematográfico. Foi silenciosa, desconfortável, triste demais para uma criança. Ele estava perto da piscina, completamente sozinho, empilhando pedrinhas no chão, uma por uma, com cuidado exagerado, como se aquelas pedrinhas caíssem, o mundo dele caísse junto. Você já viu uma criança brincar sem alegria? Naquele instante eu pensei algo que nunca saiu da minha cabeça. Esse menino não está brincando. Ele está tentando se segurar. Porque criança feliz faz bagunça. Corre, grita. Criança ferida tenta controlar o pouco que ainda consegue. E aquela casa tinha tudo. Absolutamente tudo. Tinha funcionária para cada canto. Tinha motorista esperando no portão. Tinha jardineiro cuidando do verde. Tinha quartos demais. Espaço demais. Luxo demais. Mas faltava o essencial. Faltava calor. Faltava vida. Era uma casa cheia, com um vazio gritando. E no primeiro dia, eu ouvi um nome que ninguém falava em voz alta. Um nome que parecia proibido. Um nome que deixava o ar pesado só de ser sussurrado. Lara, a mãe do Davi. Ela tinha morrido de forma repentina. E desde então, aquela casa não vivia mais no presente. Viviam todos presos num depois. Depois da morte, depois da perda, depois do choque. E cada um lidava com isso de um jeito. O Otávio lidava trabalhando até tarde. Chegava tarde, saía cedo, fingindo que o tempo resolve tudo, quando na verdade só empurra a dor para debaixo do tapete. Você já tentou fugir da dor se ocupando demais? E o Davi? O Davi lidava ficando pequeno, falava baixo, andava devagar, tentava não incomodar. Era como se ele tivesse aprendido que sentir demais dava problema, que chorar cansava os adultos, que perguntar machucava. Então ele virou invisível. E eu, que entrei ali achando que meu trabalho era só limpar chão, vidro e banheiro, comecei a perceber algo que ninguém mais parecia enxergar. Tinha uma sujeira naquela casa que não saía com água, nem com produto forte, nem com esforço. Era abandono. Aquele menino estava coberto de abandono. E o mais triste de tudo é que ninguém parecia perceber. Ninguém, exceto quem já tinha aprendido na própria vida o que é ser ignorado. Você entende agora por que, mesmo sem perceber, eu comecei a olhar para aquele menino diferente? Eu não cheguei naquela casa com pose de heroína. Eu não pensei em nenhum momento, eu vou te salvar. Eu não tinha essa arrogância. E para ser sincera com você, eu nem tinha força para isso. Eu só percebi. Você já percebeu alguém antes mesmo da pessoa pedir ajuda? Eu percebi quando ele passava por mim no corredor fingindo que não queria nada, mas diminuía o passo, quase parava, como se esperasse que eu dissesse qualquer coisa, qualquer uma. Eu percebi quando ele aparecia na cozinha sem querer, sentava na ponta da mesa e ficava quieto, só para ouvir alguém conversando com ele como gente, não como criança problemática.
Não como peso, só como alguém que existe. E você sabe qual é a coisa mais dolorosa? É quando alguém não pede atenção, porque já aprendeu que pedir não adianta. Um dia, já era tarde. A casa estava em silêncio, aquele silêncio que não é paz, é abandono. E eu ouvi um barulhinho de choro, baixinho, cortado, vindo do corredor dos quartos. Meu coração apertou na hora. Eu não devia ir. Eu sabia disso. Eu era funcionária. Eu tinha que ficar no meu lugar. Quantas vezes você já ouviu isso na vida? Mas eu fui mesmo assim. Porque quando uma criança chora daquele jeito, não é manha, é solidão. Eu bati de leve na porta e falei quase num sussurro, com medo de assustar. Davi, sou eu. Você tá bem? Demorou alguns segundos. E então veio a resposta, tão baixa que quase não parecia voz. Eu não consigo dormir. Você já ouviu alguém pedir ajuda desse jeito? Eu entrei devagar. Não toquei em nada. Não cheguei mandando. Eu sentei no chão, na altura dele, e perguntei a coisa mais simples e mais poderosa que alguém pode perguntar. Quer me contar? Não para de chorar. Não, isso passa. Não seja forte. Só, quer me contar? E ali, naquele quarto silencioso, aconteceu algo que ninguém planejou. Sem perceber, eu virei o lugar onde ele podia existir sem ser corrigido, onde ele podia falar sem ser interrompido, onde ele podia sentir sem alguém dizer que era exagero. Você já teve um lugar assim na vida? Porque quando alguém finalmente encontra um ouvido, o coração começa a falar. Agora eu quero parar tudo aqui e te perguntar uma coisa. De verdade, do fundo do peito. Você já teve alguém que te ouviu numa fase em que ninguém te entendia? Escreve nos comentários. Eu já. Se alguém foi esse porto para você ou, ainda não, se você nunca teve. Porque às vezes, só de escrever isso, alguma coisa começa a curar. Eu preciso ser justa com você agora. O Otávio não era um monstro. Ele não era frio por maldade. Ele não acordava pensando em machucar o próprio filho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa importante. Você já viu alguém machucar quem ama, tentando fugir da própria dor? Porque isso acontece mais do que a gente imagina. O Otávio amava o Davi. Amava do jeito que ele sabia. Do jeito torto de quem nunca aprendeu a sentir sem se defender. Só que ele não sabia lidar com a própria perda. Não sabia falar sobre a morte da esposa. Não sabia olhar para o vazio da casa sem se ocupar. Então ele fez o que muita gente faz quando sofre. Tentou substituir. Na cabeça dele, a lógica era simples. Se existe um buraco, a gente preenche. E foi aí que ele decidiu, sem perceber o tamanho do estrago. O Davi precisa de uma nova mãe. No papel, parece solução. Na prática, foi uma violência emocional. Ele não sentou com o filho. Não perguntou como ele se sentia. Não escutou. Ele comunicou. Frio. Direto. Como quem anuncia uma mudança de setor numa empresa. Você já foi comunicado de algo que destruiu você por dentro? E o Davi já tinha perdido a mãe. Então, quando ele ouviu aquilo, ele não escutou uma nova mãe. Criança não escuta desse jeito. O que ele escutou foi outra coisa, muito mais cruel. A sua mãe pode ser apagada. Ela é substituível. O que você sente não importa. E isso rasga. Rasga por dentro. Rasga silenciosamente. Rasga de um jeito que ninguém vê. Até a criança começar a sumir. Você percebe como, às vezes, o maior erro não é a intenção, mas a pressa de seguir em frente sem olhar para quem ficou para trás? O Otávio queria resolver a dor, mas acabou criando outra. E o Davi começou a entender que naquela casa, sentir era perigoso. E quando uma criança aprende isso, ela não chora mais alto, ela se cala. Eu nunca vou esquecer o som. O barulho dos carros chegando um atrás do outro, quebrando o silêncio daquela casa que já era fria demais. Era como um desfile. Carro preto brilhando ao sol. Carro branco enorme, imponente. Portas abrindo devagar, como se cada movimento fosse ensaiado. E de dentro, saíam mulheres que pareciam capa de revista. Cabelo perfeito, roupas caras, sorrisos treinados. Você já sentiu quando alguma coisa está errada antes mesmo de acontecer? Eu senti.
Antes mesmo de entender o motivo, a Dalva, a governanta, veio correndo até mim na área de serviço com o rosto tenso. Silvia, hoje você fica só aqui, não aparece pela casa. O tom dela não era pedido. Era aviso. Eu perguntei por quê, com aquele nó na garganta que já avisava que coisa boa não vinha. Ela olhou para os lados, abaixou a voz e disse: o patrão trouxe mulheres para o Davi escolher uma como mãe. Na hora meu estômago virou. Você consegue imaginar isso? 5 mulheres alinhadas na sala como se fossem opções num catálogo, e uma criança em luto tendo que escolher uma substituta. O Davi não era uma criança mimada fazendo birra. Não era birra. Nunca foi. O Davi era uma criança ferida. Uma criança tentando sobreviver à perda da própria mãe. E agora queriam que ele escolhesse outra. Como se amor fosse produto, como se dor tivesse prazo. Você já viu um adulto tentar resolver sentimentos complexos com soluções rápidas? Eu fiquei ali, parada, tentando processar tudo, quando uma coisa ficou clara. O Davi não estava em lugar nenhum. Sumido. Meu coração apertou na hora, porque eu sabia o que aquilo significava. Ele tinha fugido, ou estava escondido, ou estava quebrando por dentro, sozinho. E foi aí que eu senti aquele chamado estranho no peito, aquela voz silenciosa dizendo: vai, mesmo sabendo que eu não devia, mesmo sabendo que eu podia perder o emprego, mesmo sabendo que aquilo podia dar errado. Você já sentiu isso? Quando algo dentro de você grita mais alto que o medo? Eu senti. E naquele momento, sem imaginar as consequências, eu dei o primeiro passo, em direção à tempestade que estava só começando. Eu saí pelos fundos da casa fingindo que estava indo ver as plantas. Você já fingiu normalidade enquanto o coração estava disparado por dentro? Cada passo que eu dava parecia errado. Eu sabia que não devia estar ali. Sabia que, se alguém me visse, eu podia perder tudo. Mas mesmo assim, eu fui. E foi então que eu vi. O Davi estava escondido debaixo de uma ponte pequena, lá no fundo do jardim. Encolhido, abraçando as próprias pernas, tentando ficar pequeno. Pequeno demais para ser encontrado. Parecia que ele queria virar pedra, ou desaparecer. Você já tentou desaparecer alguma vez? Eu senti um nó tão forte no peito que precisei respirar fundo antes de chegar perto. Sentei no chão, na grama fria, sem tocar nele, e falei baixinho, quase com medo de quebrar o silêncio. Davi, eu tô aqui. Ele não respondeu de imediato. Levantou o rosto bem devagar, os olhos inchados, o olhar cansado demais para uma criança. E então ele sussurrou algo que me atravessou inteira. Eu não quero voltar. Você consegue imaginar uma criança dizendo isso? Eu perguntei com cuidado o que tinha acontecido, e ele falou, como se estivesse confessando um crime. Meu pai quer que eu escolha uma mãe nova. Ele engoliu seco antes de continuar. Eu não quero. Eu já tive uma mãe. Naquele instante, eu senti algo que não sei nem colocar em palavras. Era como se a dor dele tivesse entrado em mim. Como se alguém tivesse aberto meu peito e colocado o coração dele lá dentro. E então ele completou, olhando para o chão, com uma certeza que só criança ferida tem. Meu coração sabe que elas não me amam. Elas nem me conhecem. Você já ouviu uma verdade tão simples e tão cruel ao mesmo tempo? Naquele momento eu não estava mais só ali com o Davi. Eu estava com você também. Então eu preciso parar tudo agora e falar direto com você que está assistindo. Se inscreve no canal agora. Não depois. Agora. Porque o que vem daqui para frente não é só uma história. É uma sequência de decisões que vão te fazer questionar tudo. Família, luto, amor e o que realmente significa cuidar de alguém. Se você ficar até o fim, você vai entender por que eu digo isso com tanta convicção. Tem pessoas que entram na nossa vida por acaso, mas tem outras que entram por missão, e aquela criança, escondida debaixo de uma ponte, acabou de mudar a minha vida inteira. Respira fundo, porque o que aconteceu depois disso foi ainda mais intenso. Eu me inclinei um pouco mais perto do Davi e falei num tom firme, mais baixo, como se aquela frase fosse um escudo. Fica aqui, eu vou falar com seu pai. Na mesma hora, ele arregalou os olhos. Não foi surpresa, foi medo. Ele vai te mandar embora. Você já ouviu alguém dizer isso?
como se estivesse avisando de um perigo real? E eu respondi sem pensar, sem calcular consequência nenhuma. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Eu não sabia se isso era verdade. Eu não sabia se eu tinha esse poder. Mas naquele momento, alguém precisava dizer isso para ele. Então eu caminhei em direção à piscina. Cada passo parecia mais pesado que o outro. E quando eu cheguei lá, a cena estava montada como um teatro perfeito. O Otávio no centro, as 5 mulheres ao redor, sorrindo, rindo baixo, competindo entre si. Tudo bonito, tudo organizado, e um vazio gritante. O lugar onde o Davi deveria estar, estava vazio. Quando o Otávio me viu, o rosto dele fechou na mesma hora. Silvia, o que você está fazendo aqui? A voz já veio carregada. Eu mandei você ficar na cozinha. Você já sentiu quando alguém fala com você não para ouvir, mas para te colocar no lugar? Eu respirei fundo, bem fundo, porque eu sabia que se eu abaixasse a cabeça naquele momento, o Davi estaria sozinho. Então eu falei, o Davi não quer conhecer ninguém. Ele franziu a testa. Ele tá com medo. Ele precisa de carinho, não de pressão. Agora me responde com sinceridade. Você já viu alguém poderoso ser contrariado na frente de quem ele quer impressionar? O olhar do Otávio endureceu. O maxilar travou. O clima mudou na mesma hora. E as mulheres, algumas trocaram olhares, outras riram. Riram como quem acha graça da dor alheia. E uma delas, essa eu nunca esqueci, falou num tom frio, distante, como se estivesse comentando sobre um objeto quebrado. Isso é drama, é só birra. Você consegue sentir o gelo dessa frase? Eu virei para ela devagar, olhei nos olhos dela e perguntei uma coisa simples. Você tem filhos? Ela respondeu seca. Não. Então eu falei com uma calma que escondia um vulcão inteiro. Então não fala do que você não entende. Naquele segundo eu soube. Soube que tinha passado da linha invisível. Soube que tinha desafiado quem mandava. Soube que aquela frase tinha um preço. E ali, naquele exato instante, eu assinei minha sentença. Mas se você acha que eu me arrependi, espera para ver o que aconteceu em seguida. O Otávio fechou o rosto, travou o maxilar e soltou entre os dentes como quem decreta o fim de alguma coisa. Você tá demitida. Eu juro pra você. Naquele segundo, eu senti o chão dar um estalo debaixo dos meus pés. O coração disparou, as mãos gelaram, a cabeça ficou vazia. Você já sentiu aquele momento em que tudo desaba de uma vez só? Eu abri a boca para tentar falar alguma coisa. Qualquer coisa. Mas não deu tempo. Antes que eu conseguisse respirar, antes que eu juntasse forças para me defender, o Davi apareceu. Ele veio correndo pelo quintal, chorando alto, o rosto vermelho, desesperado, como alguém que tinha entendido que estava prestes a perder tudo. Ele se agarrou na minha roupa com tanta força que quase me desequilibrou, como se eu fosse a última boia no meio do mar. E ele gritou com a voz rasgada de choro. Não demite ela! Todo mundo congelou. Ela é a única que me entende. O Otávio tentou puxar o menino pelo braço. Tentou impor autoridade, tentou mandar, mas o Davi se soltou e gritou mais alto ainda, como se estivesse colocando para fora tudo o que vinha engolindo há meses. Se é para eu escolher, eu já escolhi. O ar ficou pesado. E então, ele fez o impensável. Apontou o dedo direto para mim com o braço tremendo, os olhos cheios de lágrimas. E berrou com toda a força que tinha no peito. Eu escolho ela para ser minha mãe! Silêncio. Um silêncio brutal. Eu vi as 5 mulheres se entreolhando desconcertadas. Vi o sorriso delas desaparecer. Vi o julgamento nos olhos. Eu vi o Otávio travar, como se alguém tivesse arrancado o controle das mãos dele. Vi a Dalva levar a mão à boca chocada. E eu vi o mundo inteiro me olhando, me medindo, me julgando, decidindo se eu merecia ou não aquele lugar que nunca foi meu. Você consegue imaginar o peso disso em cima de uma criança de 9 anos? Agora eu quero parar tudo aqui e te perguntar uma coisa. De verdade, sem filtro. Se você fosse o Davi, você teria coragem de escolher alguém fora do padrão assim, na frente de todo mundo? Alguém sem dinheiro, sem status, sem sobrenome importante. Comenta aqui embaixo. Eu teria.
Ou eu não sei, porque aquela escolha não foi só um grito. Foi um divisor de águas. E o que aconteceu logo depois disso mudou tudo. O Otávio respirou fundo, tentou se recompor e fez o que sempre fazia quando perdia o controle. Tentou retomar a autoridade. A voz veio dura, cortante. Você perdeu o juízo. Vai para o seu quarto. Agora. Era uma ordem. Não era conversa. Não era cuidado. Você já viu um adulto usar poder para calar uma dor que não sabe enfrentar? O Davi ficou parado por um segundo. O rosto vermelho, os olhos cheios, a voz tremendo, mas não recuando. E então ele disse algo que até hoje ecoa dentro de mim. Eu sei o que eu tô falando. O quintal inteiro pareceu prender a respiração. Vocês nem sabem meu nome direito. Ele apontou para as mulheres. Nem sabem do meu medo. Nem sabem dos meus pesadelos. Cada frase era um golpe. E eu vi ali, não uma criança malcriada, mas uma criança cansada de não ser vista. Você já teve vontade de gritar para alguém, me enxerga? E foi aí que o Davi fez algo que para uma criança de 9 anos era gigantesco. Ele decidiu provar. Virou-se para as 5 mulheres, uma por uma, e começou a fazer perguntas simples. Perguntas que só quem ama sabe responder. Qual comida eu gosto? Qual eu odeio? O que eu faço quando eu não consigo dormir? Qual história a minha mãe contava para mim antes de eu dormir? O silêncio caiu como um peso. Ninguém respondeu. Ninguém soube. Ninguém ousou. Os sorrisos tinham sumido. Os olhos desviavam. O desconforto era visível. Você consegue sentir a humilhação no ar? E então, ele virou devagar na minha direção. Olhou para mim com aqueles olhos cheios de coisa presa e disse num tom simples, quase óbvio, a Sílvia sabe. Naquele instante, eu senti 2 coisas ao mesmo tempo. Um orgulho que quase me fez chorar e um pânico que gelou minha espinha, porque eu sabia exatamente o que aquilo significava. Quando uma criança rica escolhe alguém errado, essa pessoa vira alvo. E eu tinha acabado de ser colocada no centro do furacão. E se você acha que ali acabou a humilhação, não acabou. Ali, ela só estava começando. O Otávio não gritou de imediato. Primeiro, ele respirou fundo. Daquele jeito perigoso, sabe? O jeito de quem está tentando se controlar, mas já perdeu. E então, ele explodiu. Você manipulou meu filho! A frase caiu como uma sentença. Ele disse isso na frente de todo mundo. Das 5 mulheres, da governanta, do próprio Davi, como se eu fosse uma criminosa, como se eu tivesse armado tudo, como se carinho fosse estratégia. Minha garganta secou na hora. Eu senti o rosto queimar. Mesmo assim, eu consegui falar. Eu só cuidei dele quando ele precisava. Você já tentou se defender dizendo a verdade, e mesmo assim não foi ouvido? O olhar do Otávio não amoleceu. Pelo contrário, o orgulho dele tinha sido ferido, e orgulho ferido é uma das coisas mais perigosas que existem. Ele começou a repetir, como se estivesse tentando me diminuir até eu desaparecer. Você é só uma empregada. Só isso. Não se esqueça do seu lugar. Cada palavra empurrava uma faca um pouco mais fundo. E então aconteceu algo que ninguém esperava. O Davi, chorando, com o corpo tremendo, virou para o próprio pai e disse: "E você é só um pai ausente." O ar ficou pesado. Pesado demais. Essa frase não foi dita para ferir. Foi dita porque doía. Você já falou algo duro. Não por raiva, mas por cansaço? O Otávio travou. As mulheres ficaram em silêncio. Eu senti o mundo parar por alguns segundos. Porque ali não era mais sobre mim. Era sobre um pai sendo confrontado pelo filho. E eu percebi naquele instante que eu tinha deixado de ser invisível. Eu tinha virado a ameaça. A ameaça ao controle. A ameaça à narrativa confortável. A ameaça à ideia de que dinheiro resolve tudo. E agora eu quero parar a história por um segundo e falar direto com você. Quando alguém cuida de uma criança carente, isso é manipulação ou é amor? Não responde no automático. Pensa. Depois escreve nos comentários. Amor ou manipulação? E se quiser, explica o porquê. Porque essa pergunta diz muito mais sobre o mundo do que parece. E segura isso na cabeça.
porque o que o Otávio fez depois de ouvir aquela frase do próprio filho mudou tudo. Eu saí daquela casa, como quem sai de um velório, passo lento, cabeça baixa, o corpo andando no automático, mas por dentro tudo estava morto. Eu não olhei para trás. Não porque eu não quisesse, mas porque eu sabia. Se eu olhasse, eu voltava correndo. E se eu voltasse, tudo ficava pior. Você já teve que ir embora de um lugar mesmo querendo ficar? A Dalva tentou me ajudar. Falou baixo, com medo. Medo do patrão, medo de perder o emprego, medo de se envolver. Eu não julgo. Quando a gente depende de salário para sobreviver, o medo manda. E assim, eu fui parar numa pensão simples. Quarto pequeno, parede fina, cama dura. O tipo de lugar onde o silêncio grita. Eu deitava e ficava olhando para o teto, com o coração enorme apertado dentro do peito, cheio de culpa, cheio de dúvida, cheio de e se? E se eu piorei tudo? E se eu não tivesse falado nada? E se eu tivesse ficado no meu lugar? Você já se culpou por ter feito o que achava certo? Eu repetia isso toda noite, até pegar no sono, quando conseguia dormir. Até que, alguns dias depois, a vida resolveu me atingir de novo. Eu estava parada num ponto de ônibus, tentando ir trabalhar em outro lugar, quando ouvi meu nome sendo chamado baixinho. Era a Dalva. Ela estava nervosa, olhando para os lados, falando rápido. E então ela disse algo que fez o mundo parar. O Davi tá mal. Eu senti o corpo gelar. Ele não come, não fala, não sai do quarto. Cada frase era como um soco. Quando eu ouvi aquilo, não foi tristeza, foi dor física. Você já sentiu isso? Quando parece que o peito afunda, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo do coração? Naquele instante, eu soube. Não era birra, nunca foi. Era luto. Luto em cima de luto. Perda em cima de perda. Porque quando uma criança perde a mãe e depois perde a única pessoa que escutava, ela não grita, ela apaga. E me diz uma coisa, olha para mim agora. Quando alguém vira a âncora de outra pessoa e essa âncora é arrancada à força, o que você acha que acontece? O mar engole e o Davi estava sendo engolido em silêncio. E naquele momento, parada naquele ponto de ônibus, eu entendi uma coisa que me arrepiou inteira. Eu tinha saído daquela casa, mas uma parte de mim tinha ficado lá. E a parte mais frágil dele tinha ido embora comigo. O Otávio deixou as mulheres voltarem. Não por maldade, por desespero. Ele acreditou numa ideia perigosa, a de que o problema era eu. Você já viu alguém tentar consertar uma dor tirando a única coisa que funcionava? Na cabeça dele fazia sentido. Sem a Sílvia, o Davi vai aceitar. Sem a influência dela, tudo volta ao normal. Mas o que é normal para uma criança que já perdeu demais? E então elas voltaram, uma a uma, bem arrumadas, bem preparadas, com sorrisos calculados. E junto com elas, vieram os presentes. Videogame novinho, bicicleta cara, roupas de marca, livros escolhidos mais para impressionar do que para entender. Você já tentou preencher um vazio com coisas? O Davi apareceu na sala fraco, pálido, diferente, o corpo menor do que antes, o olhar distante. Ele olhou tudo aquilo, como quem olha para a comida quando não tem fome. Nada ali alimentava o que doía. E então ele perguntou, com uma voz quase apagada: "Cadê a Sílvia?" Silêncio. Um silêncio constrangedor, pesado. Quando disseram que eu não voltava, que eu tinha ido embora, que eu não fazia mais parte da casa, o Davi não gritou, não chorou alto, não fez cena. Ele desabou por dentro. Você sabe quando isso acontece? Quando a dor é tão grande que não sobra força nem para reagir. E então ele disse algo que, quando chegou até mim depois, me fez tremer inteira. Vocês dizem que gostam tanto de mim, então por que ninguém perguntou como eu tô? Você consegue sentir o peso dessa pergunta? Ela não era acusação, era constatação. E eu nem estava lá naquele momento. Mas quando a Dalva me contou isso depois, foi como se eu tivesse assistido tudo de camarote. Porque aquela pergunta era a pergunta mais certa do mundo. Quantas vezes alguém tenta ajudar sem perguntar como você está de verdade?
Quantas vezes confundem presença com cuidado, presente com amor e solução rápida com cura? O Otávio achou que tinha eliminado o problema, mas o que ele fez foi aprofundar o vazio. E o Davi estava cada vez mais distante, mais silencioso, mais apagado. E naquele ponto da história, uma coisa ficou clara. Mesmo para quem não queria enxergar, o pior ainda estava por vir. Eu não vou entrar em detalhes gráficos, não vou descrever nada que machuque você, mas eu preciso que você entenda a gravidade do que aconteceu, porque aquela noite foi o ponto sem volta. O Otávio, desesperado, achando que precisava resolver a situação de uma vez por todas, tomou a pior decisão possível. Ele colocou uma daquelas mulheres dentro da casa. Não para visitar, não para conversar, para ficar, para forçar presença, para impor rotina, para ocupar um espaço que não era dela. Você já viu alguém tentar obrigar um sentimento a existir? No começo parecia controle, depois virou tensão. E em algum momento daquela noite, ela perdeu a mão. Não foi só um erro, foi um limite ultrapassado. E quando aquilo aconteceu, o mundo do Davi quebrou mais uma vez. Tem um tipo de dor que não faz barulho. Mas quando um pai vê isso no rosto do filho, não tem como fingir. Foi ali, exatamente ali, que o Otávio acordou. Porque existe um segundo específico na vida de um pai em que a ficha cai. Um segundo em que você percebe que não está errando pouco, está errando feio. E naquela noite, ele entendeu tudo de uma vez. Entendeu que tinha afastado a única pessoa que realmente acalmava o filho. Entendeu que confundiu cuidado com interesse. Entendeu que deixou a própria dor virar ordem, regra, comando. Você já percebeu como a dor mal resolvida vira autoritarismo? Ele achou que estava sendo forte, mas estava sendo orgulhoso. Achou que estava no controle, mas estava cego. E quando ele viu o Davi, tão pequeno, tão frágil, sofrendo em silêncio por algo que não escolheu, o estalo veio. Tarde, mas veio. Agora eu preciso parar a história aqui por um instante e falar com você. De verdade, você já viu alguém confundir orgulho com força? Achar que mandar é cuidar, que impor é proteger, que calar é resolver. Comenta aqui embaixo. Já vi ou nunca vi? E se quiser, conta sua experiência, sem expor ninguém. Porque às vezes, ler a história do outro é o que faz a gente enxergar a nossa. E depois daquela noite, nada mais foi como antes. No dia seguinte, bateram na minha porta. Não foi um toque firme, foi hesitante, quase inseguro. Quando eu abri, era o Otávio. E eu nunca vou esquecer aquele olhar. Não era o olhar do patrão que manda. Não era o olhar do homem poderoso que controla tudo. Era o olhar de alguém quebrado. Sabe quando a pessoa chega sem defesas? Sem máscara? Sem orgulho? Ele falou baixo como se qualquer palavra mais alta fosse desmoronar tudo. Eu vim pedir perdão. E naquele instante, eu tremi inteira por dentro. Porque eu queria sentir raiva. Queria sentir revolta. Queria lembrar de tudo que eu perdi. Mas a única coisa que veio na minha cabeça foi uma pergunta. E o Davi? Você já percebeu como o amor verdadeiro silencia qualquer ego? O Otávio respirou fundo antes de responder. A voz falhou. Ele está doente, de tristeza. O médico disse que criança também apaga por dentro. Disse que amor não se compra com presente, nem com imposição. Eu senti o peito apertar. Então eu fiz a única pergunta que realmente importava naquele mundo inteiro. Ele tá bem? E o Otávio respondeu quase num sussurro. Ele só quer você. Naquele segundo, todas as minhas dúvidas caíram. Eu voltei. E quando eu entrei naquela casa, o que aconteceu não foi bonito, foi necessário. O Davi veio correndo na minha direção, magro, frágil, mas com os olhos vivos outra vez. Ele se jogou em mim como quem se joga no ar, confiando que vai ser segurado. E disse com a voz cheia de certeza: eu sabia que você voltava. Eu abracei aquele menino com tudo que eu tinha, como se estivesse devolvendo oxigênio para alguém que ficou tempo demais sem respirar. Você já abraçou alguém assim? Ali, eu entendi algo que mudou a minha vida. E talvez mude a sua também. Amor de verdade não entra fazendo barulho. Ele não chega impondo.
Ele não chega competindo. Ele entra ficando. Quando todo mundo vai embora. Agora eu quero falar direto com você. Sem história, sem personagem. Se essa história te tocou em algum lugar aí dentro, se em algum momento você sentiu o peito apertar, é porque você entende o que é amor de verdade. Então faz isso agora. Se inscreve no canal, porque as próximas histórias vão mexer ainda mais fundo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda existe humanidade. Deixa o like, porque isso faz essa história chegar em mais corações que precisam ouvir. E comenta aqui embaixo, do fundo do peito: eu acredito. Se você acredita que uma criança reconhece amor verdadeiro, mesmo quando o mundo inteiro tenta confundir ela. E eu quero te fazer a última pergunta, talvez a mais importante de todas. Qual foi a escolha mais difícil que você já fez por amor? Escreve nos comentários. Eu leio, eu respondo. Porque histórias assim não terminam quando o vídeo acaba. Eu sou a Silvia. E essa foi a história do dia em que um menino me escolheu no meio de gente perfeita e mostrou que o coração, quando é verdadeiro, não se vende. E se você quer o próximo vídeo nessa mesma pegada, intenso, humano e impossível de pausar, comenta agora. Quero mais.